Começando mais um vídeo aqui para vocês. Eu peço desculpa aí de não ter postado antes. Acabei tendo alguns problemas técnicos e eu queria postar antes da quarta-feira, amanhã, né? Que amanhã vai ser o FOMC e eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. Tá bom? É, Começando o vídeo aqui, vocês devem estar se perguntando aqui, tá bom, aqui é o SP500 normal, já vi esse gráfico 1 bilhão de vezes, mas que gráfico é esse aqui? E o que essa linha laranja significa? Tá? Esse aqui é o gráfico da impressora, tá? É o gráfico da impressora do Fed, né? É o gráfico do Jerome Powell aqui, tá? Toda vez que a gente vê uma subida aqui nessa linha laranja é porque os dólares estão aumentando, tá? Então, no momento aqui a gente tem, como vocês conseguem ver aqui onde está meu mouse, 8,63 por volta disso, trilhões de dólares no mundo, tá bom? Impressos, tá bom? Então, toda vez que o número sobe aqui, a gente vê mais dólares na economia, mais inflação monetária, tá? Que é isso que a gente está vendo aqui. Opa, aqui. Vocês conseguem ver aqui que tem um novo spike surgindo. Né? Como vocês devem saber, os bancos começaram a quebrar. Oh, coisa triste. Né? Os bancos que representam o nêmesis do Bitcoin, né? Como vocês sabem no bloco Gênesis da blockchain do Bitcoin, né, tinha uma imagem lá de uma capa de um jornal, acredito que seja do New York Times, falando que os bancos lá em 2008 é, iam ser salvos pelo governo, exatamente o que a gente está vendo aqui. E o governo está imprimindo dinheiro para salvar esses bancos. Tá? Então, claro que as pessoas, os ricos, né, que não tem nada de privado neles, não tem nada de mercado neles. As pessoas falam que os bancos são privados, por isso eles representam o mercado, mas na verdade o banco ele é uma instituição fraudulenta que é legalizada. Né? Então o Estado permite que os bancos, que é literalmente um esquema de pirâmide por causa da reserva fracionária, eles não têm o dinheiro que você colocou lá, eles pegam o dinheiro que você colocou lá e fazem investimentos arriscados, e essas pessoas que fizeram esses investimentos arriscados com o seu dinheiro, sem a sua permissão, acabaram se prejudicando no investimento, né? Que foi o que aconteceu com os bancos americanos que compraram vários títulos governamentais fixados em uma taxa de juros muito baixa. E como vocês sabem, a taxa de juros explodiu. Agora esses bancos começaram a falir e, como sempre aqui, retomando aqui o assunto, o governo vai imprimir dinheiro para salvar esses bancos. Tá? Então, até abril mais ou menos, a gente vai ver trilhões de dólares sendo impressos. E por isso que eu coloquei essa linha laranja. Desculpa por ter, né, ido muito longe com esse assunto, mas é importante vocês saberem de tudo que eu quero tudo sobre o assunto que eu quero falar aqui. Essa linha laranja, né, vocês conseguem ver que toda vez, né, a gente está começando a ter um spike aqui, toda vez que a gente tem um aumento na inflação, um aumento na impressão monetária, o gráfico ele sempre segue, né? O gráfico nunca cai quando a gente tem um aumento aqui. Né? Quando a gente teve o crash de 2020, aqui a gente começou uma impressão monetária, um spike monetário, e foi para a lua o SP500, certo? E agora a gente está vendo uma nova. Mas o mais interessante, pessoal, é que quanto mais o dólar fica claro para as pessoas que ele é uma shitcoin, né, porque ele de fato é uma shitcoin, as pessoas vão querer migrar de reserva de valor. Né? Antes as pessoas faziam isso com o ouro, né, porque de fato o ouro é mais forte que o dólar. Né? Mas como o ouro ficou ilegal por causa do Roosevelt, as coisas foram se complicando, as pessoas foram tendendo mais a comprar, a ficar sujeitas a ficar no dólar mesmo. Né? Mas agora a gente tem a criação do Bitcoin, e toda vez que a gente tem esses movimentos aqui de inflação, a gente também consegue ver. Opa, deixa eu pegar outro aqui. Aqui. Esse bem melhor. Tá. Vocês conseguem ver aqui que também, exatamente, historicamente, assim como o SP500, toda vez que a gente tem uma impressão monetária, a gente tem uma alta subida do Bitcoin, certo? A gente tem uma multiplicação enorme do Bitcoin e a gente está já seguindo exatamente essa regra histórica, né? A gente começou um spike aqui e está acompanhando o spike. E lembrando que tem trilhões de dólares ainda para ser impressos nos próximos meses, tá bom? Então,
isso para mim já é o maior sinal bullish que eu poderia falar aqui no vídeo, tá? De fato, a gente tem outros sinais bullish, como por exemplo, amanhã mesmo, que eu falei que eu queria comentar o FOMC, que vai acontecer amanhã, né? A discussão sobre a nova taxa de juros, nova movimentação da taxa de juros. Né? Eu acredito que, muito provavelmente por causa das questões dos bancos quebrarem por causa das altas taxas de juros, né? Eu acho difícil eles aumentarem as taxas de juros, tá? Antes, aumentar mais que 25 pontos base era mais provável, né? Mais do que 25, né? E seria o pior cenário, tá? O melhor cenário seria aumentar 25 pontos base, mas agora parece que 25 pontos base seria ruim, porque a expectativa seria que eles não vão aumentar nada. Inclusive, os grandes empresários americanos, né? O Elon Musk tweetou esses dias aí que tem que abaixar 50 pontos bases amanhã. Não é? O que é verdade, porque de fato o governo está morrendo de medo. Né? Morrendo de medo, porque muitos dos maiores bancos do mundo estão expostos a isso. Tá? E você não quer a população uma crise de crédito em que as pessoas não só desconfiem dos bancos, mas como da moeda. Né? Então, muito provavelmente, amanhã eu acredito que o Powell não vai aumentar as taxas de juros, mas se de fato eu acho e se de fato não aumentar a taxa de juros, eu acredito que o Bitcoin passe aqui dos 30 mil, né? O 30 mil esses que é a grande resistência aqui do Bitcoin. Como vocês conseguem ver aqui no Bull Market, aqui a gente tem, né, os fundos aqui do Bull Market, né, mais ou menos nessa área aqui dos 30 mil, aqui nessa região dos 30 mil. A gente teve aqui no meio do Bear Market aqui uma consolidação também nesse preço. Tá bom? Então, não vai ser um preço fácil para passar, tá? Vai ser muito difícil a gente passar desse preço, mas eu acredito que a gente, no mínimo, chega nos 30 mil, né? Se a gente tiver notícias boas amanhã, o que eu acho muito possível, tá? Mas de qualquer forma, cara, a expectativa para esse ano, pelo menos pro Bitcoin, para mim, é extremamente boa, tá? Se a gente continuar imprimindo muito dinheiro, que nem a gente teve aqui nesse cisne negro aqui da crise, do crash aqui do Covid, certo? A gente teve o crash do Covid, depois a gente teve o halving, tá? Então, o halving mais o halving, né, que é uma marca histórica, que geralmente as bull runs acontecem depois do halving, juntamente com a impressão monetária, a gente teve uma bull run aqui absurda de 1.400%, tá? No momento mais estável aqui, uns 700%, mas uns 600%, tá bom? De subida, tá bom? Então, em teoria, a gente teria que ver um bull run absurdo mesmo, só em 2025 mesmo, mas acho que nada impede a gente ter um bull run antes, sendo que a gente está seguindo um fator histórico aqui. A gente tem que seguir um fator histórico aqui, que é seguir a inflação, tá? Seguir a inflação monetária, né? Que nem a gente está vendo aqui, deixa eu colocar no semanal, que é melhor, né? Para vocês verem na história do Bitcoin, aqui, né? Não teve uma vez na história do Bitcoin, né, que a inflação monetária não fez com que não teve, com a inflação monetária, juntamente com a inflação monetária, a gente não teve um pump absurdo no Bitcoin, tá? Não teve uma vez na história do Bitcoin, né, nesses 15 anos quase aí de Bitcoin, tá? 15 anos? Uns 12 anos, por aí. Pessoal, então a expectativa do ano aqui é boa e eu agora quero falar do curto prazo, tá bom, pra vocês aqui. Tá bom? Desculpa a buzina aí, se vocês estiverem ouvindo. Melhor esse gráfico também. Tá. Na verdade, eu acho que eu quero esse gráfico também. Eu marquei aqui os 25. Só um minuto. Tá. Eu quero falar pra vocês sobre essa cunha aqui. Essas cunhas aqui não serviram pra muita coisa. Mas a cunha importante mesmo, que eu gostaria de discutir com vocês, é essa que eu deixei sobrar aqui. Tá? Que é a cunha aqui que representou aqui os topos aqui de toda essa subida aqui
que a gente teve, tá? E que a gente retestou aqui, como vocês conseguem ver, e agora a gente está resistindo aqui nos 28K, aqui, nos 28.500, que é onde começa aqui os fundos aqui dessa consolidação aqui, tá? Como eu disse, eu acredito que amanhã a gente vai ter boas notícias e de fato eu acho que a gente vai passar disso aqui, né? Então, eu acredito que se a gente tiver boas notícias, a gente com certeza a gente vai passar por aqui, tá? Vai ficar nessa região aqui dos 30 mil e provavelmente vai passar exatamente por causa da questão da inflação, tá? Se a gente tiver um aumento hiperinflacionário mesmo, acho que nada segura o Bitcoin, tá? Acho que essa é a mensagem mais importante do vídeo, tá? Porque de fato isso é o que tem que acontecer, sabe? Não tem como o Bitcoin cair, sendo que a gente está tendo uma inflação maior, assim. Simplesmente não tem como. E como a gente vai ter um spike absurdo de inflação, né? A previsão, assim, não tem previsão de quanto o Bitcoin pode chegar. Assim, pode de fato até ultrapassar o all-time high, tá? Porque já fica longe do poder de instituições isso, tá? E claro que também que eu acho que as instituições devem saber disso também e não vão apostar contra isso também, tá? Mas vamos lá para as oportunidades de compra. Se de fato a gente cair aqui, né, eu acredito que a gente vai resistir aqui, resistir não, ter um suporte aqui na cunha e muito provavelmente a gente vai voltar a subir, tá? Como a gente já tinha retestado antes nesses pontos aqui, né? E retestado mais uma vez nesse ponto aqui. Eu acredito que seja o maior aqui, ponto mais provável aqui de recuo, tá? Então, eu vou colocar ordens aqui de compra aqui, provavelmente eu vou comprar aqui sim, tá? Como vocês já devem ter visto aqui no meu deslize, eu deixei aparecendo algumas ordens de compra. Mas eu já estou comprado, tá? Eu vendi um pouquinho aqui em cima, porque de fato a gente pode fazer esse movimento e eu quero juntar a caixa, né? Tirar a caixa nunca, juntar a caixa nunca machucou ninguém. Agora mais no curto prazo, porque eu acho difícil a gente chegar realmente nos 27 mil. Os 27 mil, de fato aqui nos 27 mil, mas eu acredito que aqui nos 27.400 aqui é o maior ponto de compra, como vocês conseguem ver aqui, já foi retestado. Foi testado aqui 1, 2, 3 vezes aqui, tá? Além de ser esse topo aqui dessa lateralização aqui, tá? Então, aqui seria um outro ponto pra gente comprar, tá? Então, muito provavelmente a gente vai fazer assim se a gente cair, tá? Então, os pontos de fato pra gente comprar seriam esses aqui nos 27.400, mais ou menos aqui, e nos 27.100, tá? Que eu já tenho ordens aqui de compra, tá? Como vocês conseguem ver. Tá. Bem, eu só queria falar isso mesmo. Eu acredito que a minha previsão aqui para o Bitcoin do ano, assim, conforme as coisas vão se desenrolando com a inflação e tudo mais, eu acredito que os bancos quebrarem é uma notícia ruim para o mercado, tá? Porque muitas pessoas estão expostas ao dólar, como vocês sabem. Infelizmente elas não sabem nada do que é Bitcoin, nem nada, criptomoeda, né, golpe, pirâmide, só que todas elas estão envolvidas no maior esquema de pirâmide, esquema de pirâmide que é legal, né? Porque, como eu falei, né, os bancos eles funcionam com reserva fracionária. Reserva fracionária significa que os bancos eles não têm o dinheiro que você colocou, eles têm apenas uma fração, uma parte pequena do dinheiro que as pessoas colocam lá, né? Então o que eles fazem é pegar o seu dinheiro sem a sua permissão e fazer os seus investimentos arriscados e sem o seu consentimento, né? Então eles pegam o seu dinheiro e fazem um monte de coisa, né? Em qualquer outro mercado isso se chamaria fraude, né? Você falar que você pode estourar o dinheiro lá, estourar não, guardar o dinheiro lá
que o seu dinheiro está lá, mas na verdade ele está usando o seu dinheiro para pagar outras pessoas, né? O que caracteriza um esquema de pirâmide. Né? Qualquer outro mercado se chamaria fraude, né? Esquema de pirâmide, mas no caso dos bancos isso não é não é considerado fraude. Né? Então, como a gente pensa, claro que isso é uma fraude, claro que isso é um esquema de pirâmide, só que ele é legalizado pelo Estado, né? Então ele é amparado pelo Estado. Por isso que os bancos eles não se caracterizam como empresas privadas, né? Eles são agências literalmente criminosas que são permitidas pela máfia estatal, né? Então quando a gente vê elas falindo, né, que também os bancos são o grande nêmesis do Bitcoin, porque o Bitcoin está aqui exatamente para substituir tanto o dólar quanto os bancos, né? Então quando a gente vê esse tipo de crise, a gente fica muito feliz porque as pessoas vão cada vez mais perdendo confiança nos bancos, tá? Antes os bancos perdiam confiança nas pessoas, empréstimos e tudo mais, agora as pessoas estão perdendo confiança nos bancos e eles estão malucos por causa disso, e o Estado está maluco por causa disso e com certeza vai imprimir muito dinheiro para salvar esses bancos. Tá? É uma bola de neve que com certeza vai ser ao nosso favor, mas com certeza contra os mais pobres e as pessoas mais ignorantes que não sabem como escapar disso comprando reservas de valores mais seguros que nem o Bitcoin, né? Como eu consigo mostrar para vocês aqui no diário, ou melhor, no semanal. Né? O Bitcoin ele só sobe historicamente, né? A gente tem ondas aqui, então a gente tem ciclos, né? Ciclos aqui de altas e baixas, mas no longo prazo a gente só sobe. Então uma pessoa que segura o Bitcoin, uma pessoa que só tem reserva, só comprou Bitcoin para reserva de valor, ela só lucra, enquanto o dólar ele só desce. Né? Se eu ver, se eu colocar aqui. Peraí, qual que é o... Bem, enfim, se a gente vê aqui a inflação dos Estados Unidos, ela só aumenta, né? Só eu pegar esse gráfico aqui mesmo, vocês já conseguem ver, né? O gráfico começou a ser público em 2003, né? E em 2013, esse que a gente tinha 729 bilhões aqui de dólares na economia, tá? Hoje a gente tem 8 trilhões, tá? Então, a gente fez aqui uma multiplicação bastante significativa aqui na inflação do dólar. Isso vai só continuar aumentando, né? Desde 1971, que o padrão ouro acabou, né, no governo Nixon, e desde 1971 a gente vê a inflação, o dólar infinito, né? A economia girando com um dólar infinito que só aumenta, só cada vez mais é impresso, como vocês conseguem ver, ele só sobe, né? Até de fato a gente atingir uma hiperinflação e demandar uma troca na moeda, né? Que nem foi, por exemplo, o plano real aqui no Brasil. Tá, então inevitavelmente o dólar vai morrer e o Bitcoin vai estar sempre ali, tá bom? Para as pessoas que tiverem que sair do dólar na hiperinflação, que com certeza vai chegar muito em breve, ele vai estar disponível para essas pessoas, tá? Vou encerrando o vídeo por aqui. Para quem não sabe, né, eu tenho um canal de Telegram onde a gente pegou toda essa alta, tá vendo? Toda essa alta aqui. Né, a gente realizou os trades aqui e teve esse lucro aqui alavancado, tá? Eu mostro lá todas as minhas operações. O ano inteiro a gente está positivo, a gente não teve uma call negativa, tá? Né, a gente pegou todos esses movimentos de subidas, todos os candles verdes, né, a gente não shortou em nenhum momento, a gente não fechou nenhuma operação no vermelho e a gente pegou todos esses candles verdes aqui. Tá, e a gente continua num lucro absurdo aqui, uma multiplicação absurda aqui das bancas de todo mundo no Telegram. Se você quiser um mês de graça de ganhar dinheiro de forma fácil, né, porque quem vai estar olhando sou eu, só vou mandar os meus sinais. Um mês de graça eu vou colocar aí o link no Telegram, tá? No Telegram não, eu vou colocar o link do Telegram na descrição, perdão. Vou ficando por aqui e até mais.